Bendita cruz santa de Jesus, padroeira de Santa Cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros padres, André e Fernando, caros irmãos e irmãs, mais uma vez digo que estou muito feliz em estar aqui com vocês, podendo contribuir nessa novena com as meditações que foram propostas para todos nós nesse ano dedicado a São José. Eu quero até agradecer aos padres que escolheram esses temas, porque me incentivaram a ler e meditar essa belíssima carta que o Papa Francisco partilhou conosco. E como ele mesmo disse na sua introdução, ele está partilhando algo dele, a experiência que ele tem com São José. E antes de entrarmos no tema propriamente dito, ou já entrando, eu também tenho uma experiência muito bonita com São José, com as voluntárias de São José, aqui de Santa Cruz das Palmeiras, porque foram elas que me manteram ao longo de toda a minha formação no seminário. Sou imensamente grato a todas as mulheres que faziam parte desse movimento aqui em Santa Cruz das Palmeiras, que por longo tempo mantiveram tantos seminaristas na formação. Sapatos, calça, camisa, até mesmo roupa íntima, né? Nós tínhamos condições de comprar por causa da partilha das voluntárias de São José, aqui da nossa querida paróquia Santa Cruz. O tema que me foi proposto nessa noite é olhar para São José como pai no acolhimento. E quando nós falamos de acolhimento, nós lembramos tantas coisas, lembramos de afeto, lembramos de ternura, lembramos de abraço, lembramos de beijo, tantas coisas que nós estamos distantes delas ultimamente. E quando nós olhamos para São José como pai no acolhimento ou do acolhimento, nós vemos naquela relação que José teve com Maria o grande sinal para a nossa educação no acolhimento. São José acolheu Nossa Senhora grávida, com toda disponibilidade, com todo amor, sem colocar condições alguma, sem condições prévias. São José acolhe sem julgar Maria. São José acolhe generosamente Maria com o Filho de Deus que estava sendo gestado no seu ventre. E amados irmãos e irmãs, nesse mundo onde é patente a violência, seja a violência física, seja a violência psicológica, seja todo e qualquer tipo de violência, nós estamos cada vez mais nos distanciando das pessoas. Nós estamos cada vez mais construindo muros entre nós, ao invés de pontes que nos aproximam, que nos colocam próximos uns dos outros. Em José se apresenta para nós esse modelo de acolhimento, esse homem que sem impor condições prévias, acolhe Maria com todo respeito, acolhe Maria com toda ternura, acolhe Maria se dispondo a doar a sua vida a ela, honrando Maria, honrando aquilo que estava acontecendo na vida dela. Amados irmãos e irmãs, quantas oportunidades nós já tivemos ao longo da nossa vida de acolhermos as pessoas, mas nós colocamos limites, colocamos condições, não usamos de respeito, não usamos de alegria, de sinceridade da nossa parte. E ao invés de aproximarmos as pessoas, nós as afastamos ainda mais.
Nossa vida, caros irmãos e irmãs, como nos ensina o Papa Francisco, nela acontecem tantas coisas que às vezes nós não conseguimos compreender. Ontem mesmo estavam com um amigo, hoje mesmo nós podemos ter enterrado esse amigo, como eu li no Face da Lena, no Face do Valmir, no dia 25 de agosto. Pessoas que testemunhavam: olha, ontem mesmo estive com ele. Vivemos num mundo em constante transformação, mas ao mesmo tempo, onde nós não temos controle sobre as coisas que acontecem conosco. E aí, amados irmãos e irmãs, se nós olharmos para esse mundo, para a circunstância, para os acontecimentos, somente com o olhar humano, nós nos congelamos, nós paramos, nós não conseguimos ir além daquilo que está acontecendo. Veja, se José tivesse olhado aquele fato somente com os olhos humanos, somente com as tradições judaicas que ele trazia, que estava muito presente dentro dele, o que ele teria feito? Denunciado Maria, e toda aquela comunidade teria apedrejado Nossa Senhora. Mas, mesmo não compreendendo os acontecimentos que lhe sucedia, José fez a opção de olhar para aquilo com os olhos de Deus. Se com os olhos humanos, se com aquilo que nós somos ensinados por esse mundo, dia após dia, olharmos todas as coisas que acontecem ao nosso redor, nós perdemos a fé, perdemos a vontade de viver, perdemos a esperança, perdemos o valor do ser humano. Mas quando nós olhamos o mundo pelos olhos de Jesus, pelos olhos do crucificado e ressuscitado, nós encontramos, mesmo na dor e no sofrimento, uma semente de esperança, que nos abre os olhos para uma outra vida, para uma outra realidade. Em Deus nós podemos acolher o mistério da sua salvação, mesmo na dor e no sofrimento, mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. Só não crê, só não percebe aquela que não consegue olhar para tudo aquilo que está lhe sucedendo com os olhos da fé. E São José nos ensina a deixar de lado todos esses raciocínios que nós fazemos, querendo justificar tudo e todos, querendo justificar até as nossas próprias ações, e ali ele aceita a olhar aquela situação com os olhos da fé. Ele assume a sua própria história, ele redimensiona a sua própria história, ele se responsabiliza por aquilo, ele acolhe com responsabilidade e com espírito de doação a situação que ele está vivendo. Amados irmãos e irmãs, a vida espiritual de São José, como nos ensina o Papa Francisco, não é uma vida pautada pelas explicações. Nós vivemos numa sociedade hoje que, se não tiver uma explicação racional, nós não nos dispomos. Se não tiver uma explicação racional, nós não saímos da nossa comodidade. Mas São José não. A vida espiritual de São José nos mostra que não é um caminho que se explica, mas é um caminho que se acolhe. Se acolhe porque ele se abre à vontade de Deus, acolhe a vontade de Deus na sua vida, da mesma forma que Maria acolheu a vontade de Deus na vida dela. E sabe-se lá os planos que Maria tinha na sua adolescência, José também os tinha, mas quando ele acolhe a vontade de Deus na sua vida, quando ele começa a olhar a sua própria vida e as circunstâncias que as fazia, a partir dessa ótica, a partir do olhar divino, São José muda, transforma a sua vida. Não que ele já não era um homem de Deus, com certeza já o era,
mas foi a fé que trouxe um novo significado à sua vida. E é a fé, são os olhos de um homem que crê, são os olhos de uma mulher que crê, que dá sentido novo à vida, porque a fé é capaz de fazer germinar flores até onde nós achamos que seria impossível. A fé é capaz de fazer com que flores germine pela graça e onipotência divina até em meio a pedras ou às pedras da nossa vida. Caros irmãos e irmãs, o que Deus também disse ao nosso querido santo São José, Ele diz a nós todos nessa noite. E com essa frase eu gostaria de encerrar essa minha meditação. Diante de todos os acontecimentos, mesmo olhando com os olhos da fé, com os olhos da responsabilidade, acolhendo esse mistério, São José talvez tivesse com um pouco de medo no seu coração, porque o medo é natural, o medo é natural no ser humano, mas Deus, em sonho, diz a José: não tenhais medo. Amados irmãos e irmãs, talvez hoje na sua vida você se encontre diante de situações que você não compreende. Talvez hoje na sua vida você tenha que tomar decisões que você tenha receio ou tem receio, está tendo receio de tomá-las. Talvez hoje esteja acontecendo algo em sua vida que você não consegue ver naquilo uma explicação, mas não tenha medo. Deus cuida de tudo, Deus é onipotente, e na cruz Ele nos demonstrou isso com toda a generosidade. Não tenhais medo. Não tenhais medo, não permitais que o medo te congele, não permitais que o medo te paralise, não permitais que o medo te faça se esquivar, ou que te leve a abandonar a obra de Deus na sua vida, o projeto de Deus para você, o projeto de Deus para a sua família, o projeto de Deus para essa nossa paróquia. Eu peço pela intercessão de São José, que Deus possa derramar sobre todos vocês, sobre todos nós, a abundância da graça divina, que o Pai do acolhimento, que o Pai no acolhimento, nos mostre o como é bonito, como é importante nós pararmos, olharmos para Deus com toda a fé, colocarmos os nossos planos na sua presença e acolhermos em nós a sua vontade e não a nossa. Creia, irmãos, creia, irmã, Deus tudo pode. Que São José interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.